Manual do Jovem Adventista, capítulo 5, envolvendo os JAs em uma causa. As iniciativas pioneiras de Luther Warren ou a oficialização das reuniões do Ministério Jovem implementadas por A.G. Daniels tiveram como base salvação e serviço. As reuniões de jovens sempre estiveram permeadas de um forte senso de missão, bem como de um profundo interesse pelo conhecimento bíblico doutrinário. Os jovens atuais agem e pensam de forma mais pragmática e com objetivos mais focados e identificáveis, mas continuam tendo um senso de missão como nos dias de Warren e de A.G. Daniels. Entretanto, os discursos muito radicais e inflamados não fascinam mais os jovens como faziam antigamente. A juventude está mais interessada em soluções práticas para problemas concretos ao seu redor, como o crescimento da pobreza e a falta de serviços básicos de saúde na comunidade. A ideia de que os jovens da atualidade são alienados e que não querem participar da missão é errônea. Os jovens querem e estão participando na missão da igreja e fora do contexto da igreja. Eles estão servindo como voluntários em diversas causas, mas de maneiras diferentes daquelas observadas no passado. Por essa distinção, eles são muitas vezes incompreendidos e rotulados como apáticos. As novas gerações representam a nova força de trabalho global e têm grandes aspirações. 71% gostariam de empreender, segundo a Exame. Os millennials, como também são denominados os indivíduos das novas gerações, são fascinados por projetos em andamento e se sentem motivados a aprender novas habilidades. A fim de engajar a juventude na causa do Ministério Jovem, entenda-se causa como uma tradução do propósito, do objetivo e da missão do Ministério Jovem Adventista, o líder JA precisa conhecer os anseios e as expectativas dos jovens da sua igreja. Outras importantes perguntas que os líderes JAs precisam responder são: qual a diferença entre engajamento e envolvimento? Porque engajá-los é muito mais importante do que envolvê-los. Estar envolvido é ser parte da equipe, assistir às reuniões ou contribuir com um projeto ou programa. Engajamento é o estado de envolvimento ou comprometimento emocional e intelectual de um integrante da equipe que resulta em uma mudança de comportamento. É proporcionar momentos com aquele jovem de modo que ele se torne 100% motivado, dispondo de seus talentos, energia, recursos para cumprir a causa do Ministério Jovem. Então, se o jovem foi engajado na causa, ele não somente participará, mas será protagonista na missão da igreja. Os líderes JAs devem cultivar a liderança de forma bíblica e a causa estruturada pelo Evangelho. Os jovens podem se perguntar: o que está por trás disso que o Ministério JA faz hoje? O que está por trás da atividade do desafio? Ele não olha só a tarefa, olha o que é que está por trás da ligação com a causa. Ele se pergunta: o que fazer para impactar a missão da igreja? A causa do Ministério Jovem tem 4 ênfases, tendo como base a Comissão Evangélica de Atos 1:8. Temos hoje em dia um exército de jovens que podem fazer muito, se devidamente dirigidos e animados. Queremos que nossos filhos acreditem na verdade. Queremos que eles sejam abençoados por Deus. Queremos que eles tomem parte em planos bem organizados para auxiliarem outros jovens. Que todos sejam tão bem preparados que possam representar devidamente a verdade, dando a razão da esperança que há neles e honrando a Deus em qualquer ramo da obra no qual se achem aptos a trabalhar. O Senhor designou os jovens para serem a sua mão auxiliadora. Ellen White, Testemunhos Seletos. Missão: Jerusalém, 1+1. Igreja local, por meio da Rota da Amizade, Ministérios de Serviço, Ministério de Universitários, Desafios Missionários e Atos de Compaixão. Judéia, Missão Caleb, por meio do recrutamento, treinamento, evangelismo público e projetos sociais. Samaria, por meio do OIM. Centros de influência, treinamento, grandes cidades. Confins da Terra, por meio do SVA. Escola de Missões, Send Me,
Voluntariado, uma vida em missão. A missão em Jerusalém. Para os cristãos do primeiro século, Jerusalém era o lar, terra santa e abençoada por Deus. Portanto, ali eles começaram a tarefa de evangelizar, de dentro para fora, de casa para a rua, de perto para longe. Essa era a ideia. Nos dias atuais, entende-se por Jerusalém o habitat natural da igreja, o lugar comum de cada indivíduo, sua casa, bairro, cidade, sua sala de aula, ambiente de trabalho e etc. A Terra Santa aqui não é a da promessa da segunda vinda de Cristo, mas o lugar que se faz santo pela presença do Senhor e pelo trabalho abnegado dos discípulos, através dos seus dons. A proposta para aqueles que receberam o Pentecostes era pregar para os seus em primeira mão. E esse desafio continua nos dias de hoje. Afinal, como estarão os jovens preparados para ir à Judéia, Samaria e confins da terra, sem antes desenvolver os seus dons e talentos para servir os que estão ao seu redor? Os jovens adventistas devem tomar a tocha dos pioneiros e ir aonde Deus mandar, mas lembrando que, por mais óbvio que pareça, Ele manda primeiro ficar, para depois ir. Todo seguidor de Jesus tem uma obra a fazer como missionário de Cristo na família, vizinhança, vila ou cidade em que reside. Serviço Cristão, página 18. Jerusalém, 1+1. O desafio é envolver os jovens da igreja nas ações de evangelismo da igreja local e desafiar cada jovem a testemunhar do amor de Deus para os familiares, amigos, vizinhos, colegas de faculdade e para todos aqueles que não conhecem a mensagem de salvação e graça. Algumas ideias para fortalecer o 1+1. Formar duplas missionárias de jovens, envolver os amigos não adventistas nos PGs, promover o dia do amigo na escola sabatina jovem, desafiar os jovens a trazerem os amigos para a classe bíblica JA, seguir a Rota da Amizade. Rota da Amizade. Mark Phelan, evangelista e escritor, declarou: "Não ganhamos inimigos para Deus, apenas amigos." A palavra amizade deriva do latim amare, amar. Na verdade, é uma relação afetiva entre duas ou mais pessoas. É um dom que traz não apenas bons momentos de companheirismo, mas também valores agregados como aceitação, compreensão, solidariedade, apoio, confiança, consolo, perdão, reconciliação, alegria e outros benefícios que poderiam encher muitas páginas. Com tanto valor e benefícios, não é de se estranhar que a amizade não é apenas um dom apreciado e desejado, mas também uma necessidade do gênero humano. O plano da salvação é a maior manifestação de amor e amizade de Deus ao homem, e é exatamente através desse amor e amizade que Deus deseja que o jovem chegue ao coração de outros jovens para compartilhar o Evangelho. Ellen White reafirma essa ideia. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: "Segue-me." João 21:19. Ciência do Bom Viver, página 143. O método de Cristo pode ser traduzido como uma rota de amizade. Ele tinha uma atitude espontânea, sincera e progressiva, como uma rota clara a ser seguida, desde quando se misturava com os homens até lhes dizer: "Segue-me", e convertê-los em seus discípulos. Provérbios 17:17 dá uma pista em relação à rota da amizade. Em todo tempo ama um amigo e na angústia se faz o irmão. As pessoas de hoje precisam de uma geração que ofereça amizade genuína e, assim como Jesus, atenda às necessidades delas. Os jovens adventistas podem oferecer aceitação, compreensão, solidariedade, apoio, confiança, consolo, perdão, reconciliação, sorriso,
alegria, etc. Sem dúvida, não se ganha inimigos para Deus, apenas amigos, já que não se precisa ganhar o coração e a confiança de um amigo, porque esses valores estão incluídos na verdadeira amizade. Se isso se tornar realidade, pode-se dizer como Jesus: segue-me, e esse será o momento exato em que a verdade será aceita e entesourada, porque terá o valor verdadeiro que provém da autoridade daquele que ama verdadeiramente. Portanto, se o líder e os jovens, sob sua liderança, desejarem cumprir a missão e fazer discípulos na sua comunidade, a proposta é que sigam a Rota da Amizade. Passos para implementar a Rota da Amizade. 1. Anotar o nome de 3 a 5 pessoas não adventistas e começar um movimento de oração, para que Deus sensibilize o coração delas. 2. Estreitar a amizade de forma intencional. 3. Integrar os amigos nas suas atividades diárias e nos programas de sociabilização da igreja para que eles percebam o estilo de vida dos jovens adventistas. Ação-chave. O convite: os jovens adventistas devem convidar os amigos para ir ao shopping, para ir à praia, para jogar futebol, para tomar um sorvete, para andar de bicicleta, para a noite social, para o acampamento, para o retiro. 4. Convidar para atividades espirituais, pequeno grupo, culto jovem, recital ou outro programa especial na igreja. 5. Ofertar um curso bíblico, estudo bíblico pessoal, classe bíblica ou evangelismo público. Como afirmou Ellen White, perdemos muito como povo por falta de simpatia e sociabilidade uns com os outros. Serviço Cristão, página 178. O exemplo de Cristo de ligar-se aos interesses da humanidade deve ser seguido por todos. Não devemos renunciar à comunhão social. Serviço Cristão, página 93. Ministérios nos campos universitários. O êxodo silencioso dos jovens em nossas igrejas se tornou uma preocupação crescente. A isso se soma o fato de que mais da metade dos jovens adventistas do sétimo dia deixa a igreja antes ou algum tempo depois de se tornar jovem. Durante os anos da universidade, muitas vezes, os jovens adultos escolhem deixar a igreja. Eles se tornam vítimas de suas crises de identidade, perplexos por não saberem por que creem no que creem e por não ter o senso de missão enraizado no seu viver diário. Diante deste desafio, os jovens universitários merecem não somente preocupação por parte da liderança da igreja, mas também ser depositários de um papel a desenvolver no meio universitário onde estão convivendo. Dean Borgman, 1997, afirma que, em termos de missões mundiais, os jovens formam o maior, mais crucial e mais dinâmico grupo de pessoas não alcançadas no mundo. A juventude deve ser a primeira missão estrangeira da igreja. Cada jovem universitário adventista deve olhar para sua universidade como este vasto campo missionário que tem pela frente e tomar para si o desafio de ser um verdadeiro embaixador e missionário de Cristo na sua universidade. Ele passará pelo menos 4 anos convivendo com companheiros e, sem dúvida, poderá se tornar uma luz e levar o evangelho de Jesus para eles. O evangelismo da amizade é o caminho mais apropriado. Por isso, cada jovem universitário é desafiado a adotar um amigo pelo qual intercederá em oração. Participará junto a seu amigo de diferentes atividades, como todos os amigos fazem. Criará um vínculo importante a tal ponto que o JA poderá convidar seu amigo a um PG, um esporte com os jovens da igreja, um recital musical na igreja, um acampamento, um culto jovem, uma escola sabatina jovem e, finalmente, estudará a Bíblia com seu amigo e o conduzirá a Jesus. O Manual do Ministério dos Universitários traz informações de como envolvê-los e comprometê-los com o ideal de salvar e servir. Desafios missionários. Os desafios missionários são ações criativas, diferentes, inusitadas e realizadas pelo Ministério Jovem da igreja local. Essas ações podem ser semanais, quinzenais ou mensais.
conforme decisão do grupo ou propostos pela Associação Missão. As ações dos desafios missionários têm como propósito levar o jovem a ser um sermão vivo, as mãos e os pés de Jesus na comunidade. Embora uma das características dos desafios seja a criatividade, essas ações devem ser intencionais para que respondam às necessidades da comunidade que se pretende alcançar. Até mesmo porque quem quiser ser notado pela comunidade e mostrar que o Evangelho de Cristo ainda é relevante para a sociedade pós-moderna, precisa entender que é necessário colocar-se em contato com o povo mediante esforço pessoal. Se empregasse menos tempo a pregar sermões e mais fosse dedicado ao serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. Os pobres devem ser socorridos, cuidados os doentes, os aflitos e os que sofrem perdas confortados, instruídos os ignorantes e os inexperientes aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram, aliado ao poder da persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus. Esta obra jamais ficará sem frutos. Os desafios devem, portanto, ser pensados para ser relevantes em termos comunitários, sociais e, principalmente, missionários. Lista de desafios sugestivos para cada mês do ano. Janeiro. Mexa-se pela vida. Promover caminhadas, passeios ciclísticos ou outras atividades esportivas para chamar a atenção da comunidade em relação aos 8 remédios naturais. Fevereiro, tendas de esperança. Os jovens montarão tendas com os dizeres: "Posso orar por você?" em lugares movimentados. Março, liberdade em Cristo, visitar as prisões, dar alguma assistência à família de presos e etc. Abril, vida por vidas, mobilizar pessoas para doação de sangue, plaquetas e medula óssea. Maio, impacto esperança, distribuir livros missionários e realizar uma feira Vida e Saúde. Junho, varal solidário, organizar um bazar gratuito de roupas e calçados em prol da comunidade carente. Julho, clean house, reforma de casa de pessoas carentes, praças e etc. Agosto, quebrando o silêncio, dar assistência a esse projeto que é promovido pelo Ministério da Mulher. Setembro, projeto Ágape, dar assistência a moradores de rua com ações benfazejas. Outubro, criança feliz, visitar orfanatos e apoiar projetos que visem ao cuidado de crianças carentes. Novembro, alegria e cura, visitar hospitais e orar pelos enfermos e familiares. Dezembro, ceia de esperança, preparar uma ceia especial de Natal com famílias carentes ou moradores de rua. Global Today, Dia Mundial do Jovem Adventista. O Global Today é um projeto mundial promovido pela Associação Geral da IAGE, que envolve cerca de 8 milhões de jovens adventistas ao redor do mundo no terceiro sábado do mês de março e que estimula o grande exército formado por nossa juventude a participar de diversos atos de compaixão nesse dia com o slogan Be the Sermon, seja o sermão. Os objetivos do Global Today são recapturar a realidade da juventude adventista do sétimo dia como um movimento global, conduzir os jovens adventistas a redescobrirem o senso de pertencer a um exército global, reposicionar a missão no coração do Ministério Jovem Global, dar uma resposta necessária, positiva e construtiva para a fragmentação percebida no Ministério Jovem. Jovens adventistas de todos os continentes são mobilizados a cada edição do projeto para servir em aldeias, vilas, cidades, campos de refugiados e ou onde for necessário para serem as mãos e os pés de Jesus através de atos de compaixão. Para isso, uma estratégia simples, global e relevante foi desenvolvida. No Global Today, os jovens não ouvirão o sermão no sábado pela manhã. Eles serão o sermão. Eles sairão do templo para ser a igreja e impactar em nome de Jesus. Há 6 elementos para o Global Today. 1. Jovens da igreja local.
regiões e associações missões se encontrarão para um tempo de consagração antes de passar a melhor parte do sábado impactando sua comunidade local. 2. Eles serão envolvidos durante o sábado em atos amigáveis de bondade, que deverão ter sido escolhidos e planejados antecipadamente. 3. Para prover um foco para esse dia com diversos atos de bondade, os jovens ao redor do mundo doarão sangue como um símbolo do ato extremo de compaixão. 4. Para completar o dia de atividades, os jovens congregar-se-ão em suas igrejas locais, regiões e associações missões para um tempo de adoração e para compartilhar experiências através de poderosos testemunhos. 5. Jovens de todo o mundo se conectarão através da tecnologia e cobertura ao vivo, transmitindo histórias que iluminarão o mundo progressivamente através dos diferentes fusos horários. 6. Uma camiseta especial proverá uma identificação com a iniciativa global. O Global Today é um evento anual e que tem uma ênfase diferente a cada ano. O objetivo do projeto é reposicionar a juventude no centro da vida e da missão da igreja. Ele tem o potencial de ser a aurora do melhor momento do Ministério Jovem. Projeto Vida por Vidas. O projeto Vida por Vidas tem como base a religião da solidariedade. A iniciativa movimenta vários países sul-americanos em prol de uma grande rede de cooperação e de ajuda. Com hábitos saudáveis e um estilo de vida fundamentado em princípios cristãos, os jovens se propõem a oferecer um pouco do seu sangue a quem precisa. Como surgiu? O projeto nasceu em 2004, a partir de uma iniciativa voluntária promovida pelos jovens adventistas. Eles tinham a proposta de contribuir com os hemocentros através do incentivo à doação de sangue durante o período da Páscoa. Este teria sido apenas mais um movimento de compromisso social. No entanto, o projeto atraiu a atenção da mídia em diversas regiões por onde ocorreram as doações, principalmente pelo fato de os bancos de sangue terem atingido seus limites de estoque. Tudo isso contribuiu para que a iniciativa fosse conhecida e reconhecida, através da capacidade de mobilização. Desde então, o projeto acontece anualmente nos últimos 5 anos. Mais de 400 mil jovens participaram do projeto. Motivação: todos convivem com uma necessidade básica, esperança. Por vezes, ouve-se nos meios de comunicação o apelo de instituições convocando doadores em virtude das necessidades dos bancos de sangue. Ao deparar-se com essa realidade, os jovens adventistas identificaram o problema e descobriram que o mínimo que poderiam fazer era demonstrar solidariedade. Todas as pessoas estão suscetíveis à necessidade de alguma transfusão de sangue, seja por doença, acidente, cirurgia ou outro motivo. Essa iniciativa surgiu porque os jovens adventistas, ao tomarem consciência da importância do ato de doar, pois só no Brasil, diariamente são necessárias 5.500 bolsas de sangue, resolveram fazer a diferença no afã de ajudar a suprir essa necessidade. Missão: como cristãos, os JAs estão sempre dispostos a beneficiar o próximo, pois os valores como solidariedade, esperança e fé fazem parte do potencial humano e são inspirados pelo exemplo de Cristo, que se preocupava com cada pessoa, conhecia suas necessidades e sempre procurava minorar suas dores. No gesto de amor de Cristo, encontra-se o caminho para o envolvimento nesse projeto altruísta, a fim de que as pessoas que sofrem possam ter uma vida melhor. Eis o slogan dessa abençoada iniciativa solidária: Ele deu tudo para você doar um pouco. Objetivo: promover a mobilização e a participação de voluntários para a doação de sangue e hemoderivados em hospitais e hemocentros de 8 países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Destaque: o projeto Vidas por Vidas
foi reconhecido internacionalmente como campanha de destaque que incentiva a doação de sangue pela Organização Mundial da Saúde, OMS, agência fundada em 7 de abril de 1948, especializada em saúde e subordinada à Organização das Nações Unidas. Cadastramento de medula óssea. O movimento para o cadastramento de doadores de medula é uma resposta dos jovens adventistas a um problema importante. O Brasil possui atualmente uma população superior a 180 milhões de habitantes, mas conta com poucos doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, REDOME. O Brasil é o terceiro banco mundial e, por mais que tenha a marca de 2 milhões de doadores cadastrados, a incompatibilidade é um fator relevante que causa preocupação e angústia, visto que a probabilidade de se encontrar um doador compatível é de aproximadamente 1 em cada 100 mil. A ideia do projeto Vida por Vidas é aliar a doação de sangue com o incentivo ao cadastramento dos doadores de medula, para que se aumente a probabilidade de se encontrar alguém compatível. Quem pode doar sangue? Entre outras, essas são algumas das condições básicas para ser um doador: ter entre 16 e 69 anos de idade, estar alimentado, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, ter doado sangue há mais de 60 dias, homem, ou 90 dias, mulher. Doações regulares. O líder JA deve estar em contato com hemocentros e órgãos públicos para estabelecer parcerias que facilitem a organização dos eventos e auxiliem nas campanhas. O projeto Vida por Vidas alcançou êxito e credibilidade, e através de seu cadastro, os jovens adventistas têm sido acionados para atender necessidades emergenciais. Com o desenvolvimento de um sistema especial, tornou-se possível coordenar as doações junto às sedes regionais, por intermédio dos líderes universitários, de forma organizada e sistemática. Desde 2009, o projeto Vida por Vida sugere, além das doações regulares, 4 significativas datas de grande mobilização: Global Today, Páscoa, Dia Mundial do Doador de Sangue e o Dia Nacional do Doador de Sangue. Novas iniciativas. Os próprios jovens adventistas podem contribuir com novas iniciativas, como forma de respaldo para que o projeto amplie o seu incentivo aos doadores. A intenção do projeto é divulgar a importância da doação e informar sobre o assunto, tornando o jovem adventista, além de doador, também um incentivador. Isso pode acontecer mediante a formulação de propostas que relacionem a importância de doar sangue com a possibilidade de fazê-lo em um dia reservado para este fim. Tudo isso deve acontecer em parceria com a igreja local, com o apoio de uma equipe designada para este propósito, tendo setores responsáveis pela divulgação, elaboração do programa, contato com os órgãos responsáveis, transporte e logística, entre outros. No dia da campanha, podem acontecer passeatas, mobilizações nas ruas, entregas de panfletos e materiais explicativos, apresentações ao ar livre com músicas e mensagens, entregas de brindes aos doadores e etc. Materiais disponíveis: portfólio do projeto, cartazes, adesivos, artes para camisetas, bonés e bandeiras, vídeos promocionais. Para saber mais, acessar vidaporvidas.com, e o Instagram e o Facebook também tem. Judéia, Missão Caleb. Uma vez que o jovem adventista seja ativo na sua comunidade, inevitavelmente o desejo de continuar servindo em outras esferas vai aparecer. Essa é a hora de dar um passo adiante, ir à Judéia. A Judéia não era Jerusalém, mas tinha muita coisa em comum: a língua, religião, costumes, ou seja, não era tão difícil para os primeiros cristãos pregar para esse novo público. Ao fazer um breve paralelo com a Missão Caleb, fica fácil entender que os propósitos do projeto é levar jovens para pregar para outros que não são tão diferentes daqueles que ele tem na sua vizinhança, e ao mesmo tempo que evangelizam. Esses garotos e garotas aprenderão a se virar sozinhos, longe de casa. Na história bíblica, os pioneiros precisaram ser perseguidos para sair de Jerusalém, e assim, muitos novos conversos saíram a pregar pela Judéia. Obviamente, não é preciso esperar por dias ruins. A hora de sair
É agora. O perfil do Ministério Jovem mudou desde o surgimento da Missão Caleb. O projeto missionário já envolveu milhares de jovens em todas as regiões da América do Sul e está levantando uma nova geração de jovens para servir a igreja e seus ministérios. Nesse contexto, surge a necessidade de treinar os líderes, pastores e administradores da igreja para entender esse novo momento da juventude. Objetivo: o projeto Missão Caleb se destina a mobilizar milhares de jovens em toda a América do Sul, desafiando-os a dedicarem parte de suas férias para a realização de um evangelismo. Ele se tornou o maior movimento de jovens dos últimos tempos. Não há dúvidas de que o programa é a estratégia de Deus para integrar a juventude na missão da igreja. Portanto, urge que a igreja e líderes, juntos, concentrem seus esforços em conduzir os jovens nessa direção para que possam viver e experimentar o verdadeiro compromisso com Deus, com sua igreja e com a comunidade. Ou seja, viver a salvação e o serviço. Certamente, Deus vai usar cada líder JA disposto na grande tarefa de preparar e motivar os jovens para se encontrarem com Jesus. O líder precisa dar o seu melhor e deixar a sua marca. A Missão Caleb surgiu no interior da Bahia por iniciativa de 3 jovens, Estatielma, Noranei e Leonardo, todos da cidade de Guanambi. Muitos projetos parecidos estavam começando neste mesmo tempo em diversos lugares da América do Sul, mas a marca Missão Caleb foi oficializada pelos departamentais de jovens da União Nordeste Brasileira da IAGE na ocasião, liderados pelo pastor Odailson Fonseca. Seguindo o exemplo dos seus pioneiros, o projeto cresceu, estruturou-se e já envolveu mais de 1 milhão de jovens universitários e pré-universitários em uma série de campanhas evangelísticas longe e ou perto de seu lar. No livro Evangelismo, página 83, Ellen White escreve: seria melhor e produziria maior resultado se houvesse uma equipe ou grupo com diferentes dons para o trabalho. A proposta da Missão Caleb não é simplesmente enviar jovens para uma missão nas férias, mas fazê-lo de forma organizada e sistematizada, principalmente com uma equipe bem capacitada e certa das suas funções. 8 passos para potencializar os resultados da Missão Caleb. Desde a criação da Missão Caleb, foram propostas inúmeras estratégias no sentido de potencializar os resultados. Essas estratégias podem ser agrupadas em 8 passos fundamentais: recrutamento, treinamento, semeadura, materiais de apoio, preparo espiritual, impacto na comunidade, campanha evangelística e discipulado. 1. Recrutamento. O primeiro passo para potencializar os resultados consiste no recrutamento dos jovens que participarão do projeto. O recrutamento resume-se essencialmente no lançamento do projeto na igreja e no alistamento dos jovens para a missão. As equipes são formadas, no geral, entre 8 a 12 participantes. O líder JA da igreja local precisará responder a 2 perguntas fundamentais antes de lançar o projeto nas igrejas. 1. Onde acontecerá a campanha? 2. Quem serão os líderes das equipes? O lançamento na igreja local é a chave para recrutar o maior número de Calebs. O uso de vídeos promocionais, testemunhos e a apresentação de um plano bem definido motivarão os jovens a se alistarem. Não esquecer que todos os participantes deverão contratar o seguro anual. Os menores de idade precisarão de autorização de saída preenchida pelos pais. 2. Treinamento. O segundo passo para potencializar os resultados consiste no treinamento dos Calebs. A história das grandes organizações, entre elas estão as igrejas, tem demonstrado que mesmo a motivação em níveis elevados não é suficiente para manter os indivíduos focados em um projeto. É preciso capacitá-los para que eles desenvolvam o melhor de si e sintam-se úteis no que estão fazendo. Seguem algumas habilidades que deverão ser desenvolvidas pelos Calebs: como testemunhar sobre Jesus na comunidade, como fazer visitas, como ministrar estudos bíblicos, como fazer apelos e quebrar objeções, como trabalhar em equipe, como organizar o tempo.
As associações missões promovem anualmente encontros de capacitação voltados para os participantes da Missão Caleb. Em geral, nesses encontros são treinados os líderes das equipes, os evangelistas, os anciões anfitriões e os capelães. 3. Semeadura. Tal como acontece nos passos anteriores, a semeadura ou preparo do terreno será definida de acordo com a estratégia evangelística montada pelo pastor distrital. A resposta à primeira pergunta, feita antes do recrutamento, onde será realizada a campanha, será o ponto de partida para o envolvimento da igreja local com o projeto. A igreja que receberá os Calebs deverá preparar o terreno e não somente oferecer uma boa estrutura para o trabalho da equipe. As duplas missionárias, os pequenos grupos, os clubes de aventureiros e desbravadores e os demais departamentos da igreja poderão desenvolver ações na comunidade, além de ministrar estudos bíblicos nos lares e em classes bíblicas. Os anciões deverão preparar uma lista de interessados e de membros afastados da igreja para que os Calebs visitem e façam um apelo para o batismo. Os manuais de crescimento de igreja apontam entre 3 a 6 meses como o tempo ideal para a semeadura. No caso de se enviarem Calebs para cidades de missão global, o projeto deverá ser bem estudado e executado de maneira que a missão Caleb seja apenas um ponto dentro de uma estratégia arrojada de plantio de uma nova igreja. A experiência das últimas edições do projeto em todas as uniões da DSA tem mostrado que os resultados são melhores quando a campanha é realizada em lugares onde a igreja já está estabelecida. O acompanhamento daqueles que foram batizados é mais sólido do que no primeiro caso. 4. Preparo espiritual. Existem essencialmente 2 ferramentas para o preparo espiritual dos Calebs: o projeto Primeiro Deus e o diário de bordo. A primeira foca na busca de poder na primeira hora de cada manhã e a segunda visa motivar e manter os Calebs focados no projeto. Durante os dias da campanha, através de meditações diárias e testemunhos das edições anteriores, eles também são desafiados a escreverem as suas experiências em seus diários e compartilharem nos cultos matinais com o restante da equipe. 5. Material de apoio. Existem diversas variantes em relação aos materiais de apoio no território da DSA, mas no geral, o Caleb é equipado com mochila, bíblia, diário de bordo, boné e camiseta. É bastante comum encontrar associações missões que também equipam os evangelistas com os materiais para a realização da conferência pública. Eles recebem DVDs com palestras em PowerPoint e clipes musicais, bíblias para usar no auditório, cartões de apelo, faixa para colocar na frente do ponto de pregação e, em alguns casos, brindes e materiais para cursos profissionalizantes. 6. Impacto na comunidade. Idealmente, toda a equipe de Calebs deverá dedicar a primeira semana da campanha para desenvolver projetos na comunidade. Ações como a Feira Vida e Saúde, cursos de culinária, abraços grátis e curso de corte e costura criam uma ponte entre os Calebs e a comunidade. Independentemente do local onde será realizada a conferência pública e das condições financeiras, as equipes poderão promover também uma semana de palestras com temas sociais. Esse método tem sido usado com eficácia para cativar as famílias da comunidade e atraí-las para as reuniões evangelísticas. Seguem algumas sugestões de temas para a semana: como perder peso com saúde, como prevenir o câncer, comece o seu próprio negócio, curso básico de internet, segredos de um casamento feliz. Cuidado, você está em perigo diante da televisão. Como vencer o estresse e a depressão. 7. Campanha evangelística. O propósito da conferência evangelística é apresentar de forma clara e objetiva o Evangelho e levar os interessados a tomar uma decisão por Cristo. O sucesso da campanha depende fundamentalmente da qualidade dos passos que foram dados anteriormente e da capacidade do evangelista e dos Calebs em manter o auditório interessado pelos temas que são apresentados a cada noite. É preciso reconhecer, no entanto,
que somente a frequência às reuniões não levará o interessado à decisão. A ministração dos estudos bíblicos nos lares é, sem dúvida, o trabalho fundamental dos Calebs, e é também a estratégia mais eficaz para levar as pessoas à decisão por Jesus. Ao fim das 2 primeiras semanas da campanha, muitos interessados deverão ter tomado a sua decisão por Cristo e estarão aptos para o batismo. Por ter crescido o número de Calebs e equipes, faz-se necessário um plano de visitação pastoral por parte dos administradores, departamentais, distritais, anciãos e líderes da igreja durante a campanha evangelística. Tem-se percebido que este tipo de visita traz efeitos positivos ao grupo. No geral, o Departamental JA da Associação Missão elabora uma escala de visitação envolvendo todos os administradores e departamentais e repassa para os pastores distritais e para as equipes. 8. Discipulado. O discipulado é um processo contínuo pelo qual uma pessoa é atraída a Cristo e se desenvolve ao nível de crente maduro e reprodutivo na igreja. Como igreja, não basta batizar. É necessário investir no processo de maturidade espiritual dos conversos, a fim de alcançar 2 grandes objetivos: multiplicar as forças para a pregação do Evangelho e diminuir a apostasia. Existem atualmente várias iniciativas que visam a edificar a fé dos novos conversos, que são alcançados na Missão Caleb. A divisão sul-americana tem desafiado todas as igrejas do seu território a usar o ciclo do discipulado, programa de acompanhamento desenvolvido pelo Ministério Pessoal. Os mais recentes livros publicados na área do discipulado apresentam os pequenos grupos como sendo o ambiente ideal para o desenvolvimento dos dons e a maturidade espiritual. Quem são os Calebs? O que eles fazem? Primeiramente, é importante entender que o número ideal de jovens por equipe é de 12 a 15 Calebs, independente se garotos ou garotas e das suas idades e funções. É muito importante também observar o detalhe da faixa etária dos Calebs, 16 a 30. Não há aqui nenhum preconceito ou restrição exagerada, apenas o ideal de organização a fim de atingir um público específico da igreja para esse projeto de discipulado e missão. Há uma série de atividades em conjunto que podem ser desempenhadas pelos Calebs desde a preparação para o projeto, além de atividades sociais nos locais do projeto. Porém, nesse momento, o que importa é ater-se ao papel de cada um dos Calebs em suas devidas funções dentro da equipe. Os participantes são organizados em equipes com funções específicas. Líder é o responsável direto pela equipe de Calebs. De preferência, deve ser escolhido dentro do corpo de líderes da igreja ou da sociedade de jovens. É fundamental que seja um membro regular da igreja, comprometido e dinâmico, a fim de conduzir com tranquilidade o grupo. Esse líder deve ser maior de idade e ter a confiança da igreja local e dos Calebs. O papel principal do líder é o de coordenador das atividades da equipe Caleb, desde sua preparação e saída de seus lares para o local do projeto até seu retorno. Após a campanha, durante esse período evangelístico, o líder é o guia do grupo. Está sobre ele o dever de cuidar dos horários do grupo, acordar, adorar, comer, visitar, dormir e etc., bem como do seu bem-estar. 2. Evangelista. É a pessoa que estará à frente das palestras e pregações bíblicas. Ele irá conduzir o calendário homilético do evangelismo. O Caleb escolhido para essa função precisa ter conhecimento bíblico suficiente e desenvolvimento de oratória para conduzir as pregações doutrinárias da campanha evangelística. Se possível, é sempre válido convidar alguém que já tenha experiência neste sentido, como um ancião, um evangelista leigo ou mesmo um evangelista salariado, que já trabalha como obreiro ligado à igreja local ou à missão associação. O fato de o evangelista ser o principal palestrante
não significa que outras pessoas não podem ministrar alguma palestra da campanha. É válido ressaltar que essa pessoa é responsável também por organizar a visitação dos Calebs aos amigos que frequentarão as séries de evangelismo e orientá-los sobre como devem ministrar os estudos bíblicos nos lares. Instrutor da Escola Cristã de Férias. Entenda, como Escola Cristã de Férias, em alguns lugares do DSA, já existe uma parceria entre o Ministério Jovem e o Ministério da Criança para a realização mais eficaz da Missão Caleb. Então, foi desenvolvido a ECF específica para o projeto. Dessa forma, as crianças e juvenis não ficam ociosos durante as pregações, pois haverá um material e programa específico para a sua faixa etária. Assim, é preciso escolher uma pessoa especialmente para tal tarefa. Essa pessoa é a instrutora da Escola Cristã de Férias. O ideal é que seja alguém que tenha tato e paixão pelas crianças, se possível, alguém que já tenha desenvolvido algum trabalho nessa área. Capelão é o líder espiritual dos Calebs. É desta pessoa a responsabilidade de pastorear a equipe, acompanhar a devoção pessoal da garotada, estabelecer os horários de culto em comunidade e os projetos de oração e enriquecimento espiritual da equipe. É sempre válido que esse pessoal seja escolhido com muito cuidado e oração. O mesmo deve ser visto pelo grupo como um referencial de espiritualidade, pois o exemplo precede a função. Calebs. Estes são os demais integrantes da equipe, aqueles que estarão inseridos em todas as partes já citadas, sem liderá-las, mas com total envolvimento. Os Calebs, dentre outras coisas, irão arrumar o local do programa, visitar as pessoas em seus lares, participar da condução do programa de acordo com seus dons, orar, cantar, recepcionar, ajudar a encontrar os textos bíblicos e etc. Sugestões de atividades da equipe. 1. Recepção. Recepcionistas treinados. Antes, receber as pessoas no estacionamento, à porta do local, acompanhá-las até o banco e informar-lhes onde fica o banheiro e bebedouro. Se a igreja tiver placas informativas, apenas indicá-las. O ideal é que haja pessoas sorridentes, simpáticas e extrovertidas na recepção. Durante, estender as boas-vindas, animação e criatividade. Ter pessoas em lugares estratégicos no local para congratular as pessoas ao seu redor. Depois, levar as pessoas até o salão para confraternização, puxar conversa com os amigos, despedir-se no portão de saída. 2. Secretaria. Uma mesa à porta de entrada. Antes, fazer cadastros dos amigos e arquivá-los tanto à porta quanto com as pessoas já assentadas nos bancos. Durante, continuar fazendo cadastros, estar atento aos apelos para marcar os cadastros, oração, visitação, estudo, batismo. Depois, digitar cadastros, separar e organizar para facilitar o trabalho de visitação e estudos bíblicos, endereços. Fazer banco de dados de amigos. 3. Mídia, tecnologia e redes sociais. Separar funções dentro da equipe. Antes, produzir ferramentas necessárias para o bom funcionamento do projeto, tais como e-mail, Facebook, Instagram e Twitter, blog, vídeo, PowerPoint. Durante, monitorar o funcionamento do computador no louvor e mensagem, postar as fotos e stories da programação. Depois, anotar os números de WhatsApp, cadastrar e-mails como contatos, convidar as pessoas para curtirem a fanpage e seguirem o Twitter e Instagram. Fazer cadastro de datas de aniversário com lembretes, alimentar as redes sociais com fotos, enquetes e etc. 3. Decoração, específica para os domingos. Antes, preparar o ambiente até às 6h30. 4. Decoração, específica para os domingos. Antes, preparar o ambiente até às 6h30. 5. Logística. Antes, providenciar materiais requeridos por alguma equipe. Durante, atentar para detalhes como copos, papel toalha, papel higiênico e etc. 6. Louvor, banda, coral. Antes, ensaiar tanto músicas congregacionais quanto os louvores especiais de acordo com o tema de cada noite. Durante, momento de louvor e músicas especiais. 7. Encenação. Encenação de acordo com o tema da noite. Antes, ensaios gerais. Durante,
Apresentação no momento da encenação, 5 a 10 minutos. 8. Fotografia. Antes, fotografar. Durante, fotografar. Depois, encaminhar fotos para a equipe de mídia, postar nas redes sociais. E ao final de cada projeto, fazer um mural de fotos. 9. Linguagem de sinais. Ter pelo menos um intérprete. Antes, fazer curso de Libras, tanto a equipe como oferecer a todos os surdos conhecidos. Durante, interpretar todos os momentos do culto. Depois, continuar contato com os surdos e oferecer-lhes estudos bíblicos. 10. Esportes. Ter algum profissional de educação física. Antes, providenciar brincadeiras, campeonatos e etc. Durante, divulgar. Depois, ajustar para executar. 11. Brindes. Literatura cristã, produtos naturais e etc. Antes, providenciar os brindes. Durante, sortear. 12. Visitação. Depois, receber da secretaria a lista dos endereços daqueles que requerem uma visita e visitá-los. 13. Oração. Antes, providenciar lista, caderneta de oração e etc. Preparar uma sala exclusiva para a oração durante o programa. Durante, orar. Depois, receber da secretaria a lista de nomes que escolheram receber uma oração e orar por essas pessoas. 14. Estudos bíblicos. Depois, receber da secretaria a lista dos endereços daqueles que solicitaram um estudo bíblico, espalhar pela equipe e iniciar os estudos. Samaria, projeto OIM, 1 ano em missão. Não é possível definir se aqueles que iam à Judéia e depois voltavam para Jerusalém ficavam angustiados, mas quando um jovem participa da missão Caleb, ao menos 3 coisas acontecem. Ele volta com muito mais vigor para trabalhar na comunidade local, ele se dispõe a participar de outros projetos missionários, ele amplia os horizontes quanto ao significado de salvar e servir. Esse é o momento certo de encarar um desafio ainda maior. 1 ano em missão. OIM é um projeto missionário onde o jovem é capacitado para ser um multiplicador de seu aprendizado, tendo a missão como seu estilo de vida. Cristo sabia que quando desafiasse os cristãos do primeiro século para ir a Samaria, haveria muita resistência. Não dá para alongar muito aqui, mas em resumo, Samaria era um lugar mundano, tido como inapropriado para um servo de Deus, e os discípulos nem queriam entrar lá. O OIM nem sempre será tão desafiador, mas dedicar 1 ano da vida para estar com pessoas, atividades e lugares que outrora eram desconhecidos, normalmente não é confortável. Daí a importância de antes desenvolver seus talentos em Jerusalém e sua resiliência na Judéia. Spoiler, não é nada legal, mas é certo que 1 ano depois você vai procurar outra Samaria para pregar. O que é o projeto OIM? Foi desenvolvido para envolver os jovens adventistas no cumprimento da missão deixada por Jesus para cada um de nós em Mateus 28, dos versos 18 ao 20, incentivando e apoiando-os a dedicar 1 ano de serviço integral a Deus através de capacitação e evangelismo prático, exercendo o objetivo do Ministério Jovem, que é salvar do pecado e guiar no serviço, motivando-os a despertar para uma vida em missão, sem importar a profissão ou a área de atuação dos participantes, deixando um legado de amor e discipulado nas comunidades em que estiverem inseridos. Ser missionário requer algo mais do que simplesmente decidir participar de uma aventura. Passaporte para a Missão, página 27. Metodologia. O projeto tem a Bíblia como fundamento e o espírito de profecia como suporte. Ele é estruturado nos pilares da comunhão, relacionamento e missão, e usa o método de Jesus como base para o evangelismo eficaz. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me, João 21:19. A Ciência do Bom Viver, página 49. Esse método pode ser utilizado em qualquer lugar e em qualquer época, e pode ser entendido nos termos que compõem o tripé evangelístico eficiente: projetos para servir aos outros em suas necessidades e conhecê-los melhor,
pequenos grupos para desenvolvimento de laços de amizade, convivência e ensino, estudos bíblicos para compartilhar a mensagem de salvação e ensinar os novos conversos a se envolverem na salvação de outras pessoas. Esses pilares podem ser realizados em diferentes roupagens e com diferentes abordagens, mas sempre com base no discipulado. Afinal, mais do que trazer novos membros para a igreja, o jovem adventista é chamado por Jesus para fazer discípulos de Cristo. Objetivos, propósitos: proporcionar uma formação missionária que assegure o desenvolvimento do jovem em suas potencialidades como elemento inicial de autorrealização e qualificação para o exercício de seus dons. Capacitar o jovem para crescer em relacionamento com Deus, através de treinamentos teórico-práticos e vivência daquilo que se aprende. Um ensino que transforma o caráter e a vida do jovem como um todo antes de alcançar os outros. Promover envolvimento efetivo dos jovens missionários com a igreja local, encorajando-os a ser multiplicadores de seu aprendizado, motivando outros a participar da pregação do Evangelho. Despertar o interesse para alcançar os não alcançados, capacitando o jovem a influenciar todas as áreas da sociedade por meio do serviço comprometido. Ensinar a pensar a igreja a partir de uma visão missionária e saudável. Perfil do candidato. Todo aspirante ao projeto Um Ano em Missão deve-se cumprir os seguintes requisitos. Envolvimento com a missão: deve-se priorizar missionários que já viveram algum tipo de experiência missionária na igreja local ou fora dela, Missão Caleb, duplas missionárias, etc. Tais experiências poderão contribuir com ideias e reflexo comportamental para o bom desenvolvimento da missão. Envolvimento com a igreja. É importante avaliar o envolvimento prévio do candidato com sua igreja local e seu campo. E entende-se que o verdadeiro missionário, independentemente de circunstâncias ou localidade, age como servo de Deus, sendo assim, um membro ativo e benquisto por todos. Equilíbrio da equipe. É prioridade para o projeto que a equipe seja formada de maneira balanceada, considerando os vários aspectos de cada participante, como quantidade de homens e mulheres no grupo, idade, respeitando o limite entre 18 e 35 anos, e habilidades, lembrando que o jovem deve ter completado o ensino médio. Uma equipe equilibrada é primordial para a plenitude na convivência do trabalho e crescimento mútuo dos participantes. Estar de acordo com o objetivo geral do projeto. É importante que os dons e características do candidato se coadunem com o público-alvo e a localidade que se deseja alcançar. Ressaltamos que isso pode corresponder à potencialidade e não às habilidades já consolidadas. O mais importante nesse processo será a sensibilidade da liderança e do coordenador para enxergar o potencial de cada candidato. Espírito de equipe. A convivência dentro de um projeto de longo prazo chega a ser exaustiva. Todas as atividades são realizadas em grupo. Escolher alguém que não tenha facilidade nem disposição de trabalhar com outras pessoas e que tenha problemas de convivência e relacionamento é um risco para o bom andamento do projeto, possibilitando brechas para ataques de Satanás. Liderança. O missionário do projeto precisa ter características de um bom líder: coragem, iniciativa, facilidade de motivação, automotivação, persistência e etc. Espera-se que o mesmo seja responsável por replicar o projeto em seu distrito de origem. Por isso, é preciso ver no aspirante um líder formado ou um líder em potencial. Como participar? O pastor distrital é o responsável pelo recrutamento com o apoio e o acompanhamento do departamental do seu campo. O interessado deve ser recomendado pelo seu pastor e por sua igreja local ao Ministério Jovem da Associação Missão, e este, sob a orientação da administração, fará a seleção dos voluntários. Como tudo começou? O projeto Um Ano em Missão, com enfoque nas grandes cidades, nasceu no coração de dois líderes da Associação Geral, a saber, pastor Ted Wilson e pastor Gilbert King. Com base na leitura do livro de Ellen White intitulado Ministério para as Grandes Cidades, criou-se assim o projeto Um Ano em Missão, OIM, com o propósito de envolver os jovens adventistas no cumprimento da missão deixada por Jesus para cada um de seus filhos.
e isso mediante capacitação e evangelismo prático. Para formar uma força-tarefa modelo, foi solicitado um representante de cada divisão, para que esses representantes possam multiplicar o projeto em sua região de origem, capacitando-os a fazer discípulos onde quer que estejam. O primeiro projeto aconteceu no primeiro semestre de 2013, na cidade de Nova York, Estados Unidos, e contou com a participação de 14 jovens, um representante de cada divisão e um da União do Oriente Médio e Norte da África, MENA. Como pioneira, a divisão sul-americana contou com a participação da jovem brasileira Liz Mota, que teve a responsabilidade de replicar o projeto no território sul-americano, feito este que se concretizou no primeiro semestre de 2014, na cidade de Montevidéu, Uruguai, tendo a própria Liz Mota como coordenadora, o pastor Kevin Schock como capelão e 17 jovens representando as uniões que compõem a DSA: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. O êxito do projeto em Montevidéu, em 2014, levou a divisão sul-americana a seguir replicando o projeto em todo o seu território e seguir mantendo uma equipe por ano no próprio nível de divisão. Como o projeto acontece? O projeto para grandes cidades tem como base o evangelismo, enfoque nas grandes cidades, escola de missão e movimento multiplicador. Trabalho este que se desdobra em incentivo e apoio aos jovens adventistas a dedicar um ano de serviço integral a Deus, cumprindo assim a missão deixada por Jesus. Despertamento para uma vida em missão, independentemente da profissão ou área de atuação dos participantes. Ou seja, não importa que o jovem se dedicará após o projeto, ele será um missionário em sua área de atuação. Preparo e capacitação de liderança missionária. A capacitação acontece nas primeiras semanas e é liderada pela União Campus e continua durante toda a duração do projeto. A capacitação inclui treinamento para evangelismo público, liderança, plantio de igrejas, projetos comunitários, pequenos grupos, estudos bíblicos, estruturação e funcionamento de centros de influência, centros de apoio e, o mais importante, discipulado. Para mais informações, acessar www.oin.org e o livro Passaporte para a Missão. A liderança deve motivar os seus jovens a fazerem a pré-inscrição no OIN no site, indo aos confins da terra. SVA, Serviço Voluntário Adventista. Depois de receberem poder do alto em Jerusalém, saírem à Judéia e pregarem em Samaria, a ordem seguinte foi: ide aos confins da terra. Entender essa colocação por completo requer um certo grau de contextualização à época. Como o espaço é pouco, entenda-se que essa comissão não era nada fácil para os discípulos e os crentes do século I. Na sua maioria, eram pessoas comuns, sem recursos materiais, sem conhecimentos linguísticos e, o pior, sem visão missionária alargada. Muitos pensavam que pregar em Jerusalém era suficiente e que Cristo viria naqueles dias. Afinal, como sair da caixinha? Como mudar a chave para outra perspectiva? Como adentrar em outras culturas e povos para pregar sobre Cristo? Fora através do serviço que os pioneiros assim fizeram, auxiliando, amparando e confortando os pobres, órfãos e viúvas. Assim, os crentes em Jesus iam ensinando e pregando as boas novas. Não fora sem propósito que Paulo declarou que o amor é o dom sublime. O amor fala todos os idiomas, quebra qualquer barreira, transpõe as diferenças e alcança os corações mais endurecidos. Assim, nos dias atuais, há muitos lugares onde o amor será a única arma para a evangelização, sobretudo em tempos de guerras e conflitos políticos universais, que trazem ao momento presente a maior crise migratória da história do planeta Terra. É o caso da famosa Janela 1040, onde religiões como budismo, hinduísmo e xamanismo e a religião muçulmana predominam como crença, e governos autoritários, seja o comunismo chinês ou o islamismo dos países árabes, dificultam a liberdade religiosa. Pregar é sinônimo de amar,
cuidar, auxiliar e etc. Lugares que ficam tão longe e às vezes que estão tão perto, como nas favelas das grandes cidades da América Latina, no sertão nordestino brasileiro ou nas vilas remotas da Bolívia. A grande comissão ganha uma nova cara, uma roupagem diferenciada, uma estratégia inovadora. Esses missionários continuam como discípulos evangelistas, mas agora são chamados de voluntários. O Serviço Voluntário Adventista SVA da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. O SVA é um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o propósito de disponibilizar de forma organizada oportunidades de serviço voluntário temporário para adventistas jovens e adultos, estudantes e profissionais em regiões necessitadas do mundo, auxiliando a Igreja na proclamação do Evangelho. Saiba mais em www.adventistas.org/pt/voluntários. O SVA tem como objetivos: 1. Divulgar o programa do SVA e suas oportunidades de serviço. 2. Criar e coordenar projetos de serviço que apoiem o programa da missão. 3. Capacitar futuros voluntários para adaptação cultural e para o cumprimento da missão. Escola de Missões Send Me. A Escola de Missões é o ministério educacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que busca formar, treinar e enviar homens e mulheres a cumprir sua parte na missão de proclamação do Evangelho Eterno. A Escola de Missão oferece um curso no período de 1 ano, designado para dar instruções e treinamento de voluntários com base nos métodos divinos para servir na proclamação do Evangelho a todo o mundo. O Senhor convida os nossos jovens para ingressarem em nossas escolas e prepararem-se rapidamente para o seu serviço. Devem ser fundadas escolas em vários lugares, fora das cidades, onde os nossos jovens recebam instrução que os prepare para a obra de evangelização e médico-missionária. Conselho sobre Saúde 395. Precisa-se agora de obreiros evangelistas médico-missionários. Não podeis dedicar anos ao vosso preparo. Logo, portas que agora estão abertas haverão de fechar-se para sempre. Proclamai a mensagem agora. Não espereis, dando com isso oportunidade a que o inimigo se aposse do campo que está agora ao vosso alcance. Grupos pequenos devem ir fazer o trabalho de que Cristo incumbiu seus discípulos. Trabalhem como evangelistas, disseminando a nossa literatura e falando da verdade às pessoas que encontrem. Orem pelos doentes, provendo-lhes as necessidades, não com drogas, mas com remédios naturais, ensinando-lhes a recuperar a saúde e evitar a doença. Serviço Cristão, página 128. Com tal exército de obreiros, como que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada? Quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo? Quão depressa poderia vir o fim do sofrimento, tristeza e pecado? Educação, página 271. Missão: formar, habilitar e multiplicar missionários para o cumprimento da missão de proclamação do Evangelho de Cristo. Visão: ser uma escola de excelência na formação de missionários dedicados à proclamação do Evangelho. Currículo: introdução a missões. Que são missões? Para que missões? Onde fazer missões? Como fazer missões? Quem deve fazer missões? Questionário de revisão. Desafios da evangelização mundial. Panorama mundial, a situação religiosa, principais desafios, sua atitude diante dos desafios. Bases bíblicas de missões. O início, resposta de Deus, a chamada, um homem, a tipificação, um povo, a aprovação, o nascimento de Jesus, o maior missionário, a prática, Atos dos Apóstolos, quadro final da ação missionária. A igreja local e missões. O que significa a igreja local? Destruindo os mitos da obra missionária da igreja local. O envolvimento da igreja local com a obra missionária. História de missões, cristianismo e missões, o avanço missionário, os primeiros missionários, a igreja ao longo da história, o declínio missionário, a igreja hoje. Missões transculturais, definindo missões transculturais, a visão teológica transcultural, o preparo do missionário transcultural. Missões por faixas etárias, definindo as faixas etárias,
primeira de 0 a 5 anos, segunda de 6 a 9, terceira de 10 a 15, quarta de 16 a 21, quinta de 22 a 30 e 30 anos em diante. Antropologia missionária. Definição, aprendendo que a cultura e sociedade, definições de culturas, conhecendo algumas cosmovisões, o missionário e as diferenças culturais, o missionário e o choque cultural, a importância da etnografia, grupos humanos, o etnocentrismo, contextualização, o missionário e a contextualização do evangelho dentro das cosmovisões. Povos não alcançados. Janela 1040, o grande desafio missionário da Igreja. A importância de se conhecer um povo. Povos inalcançados, mas não inalcançáveis. A identificação do missionário com o povo, a importância dos povos para Deus, a realidade do mundo não alcançado, para onde enviar nossos missionários, a importância da estratégia para os missionários, onde estão os povos não alcançados, o missionário e a comunidade, considerando as religiões da Janela 1040, a importância da oração para alcançar os povos não alcançados. A oração amplia o alcance missionário da Igreja. Discipulado, o discípulo, o discipulador, o método. Certificado. Após a conclusão do curso da Escola de Missões Send-Me, tendo cumprido satisfatoriamente as disciplinas e a carga horária requerida, será concedido ao aluno um certificado de conclusão da Escola de Missões pela Associação Missão. Cada aula tem sua particularidade e utilidade no campo missionário, por isso a presença e pontualidade são essenciais. A falta é dada se o estudante estiver mais de 30 minutos atrasado para a aula. Qualificação: ter completado o ensino médio ou ter algum certificado de conclusão equivalente, ter 16 anos de idade ou mais, e as exceções devem ser aprovadas pela Comissão de Coordenação da Escola de Missões. Orientações gerais. Cada aluno será responsável por providenciar seu próprio material didático, bem como caderno, canetas, lápis para registros e anotações. O comparecimento semanal à igreja e o envolvimento nas atividades missionárias promovidas pelo Ministério Jovem é parte da educação recebida na Escola de Missões. Então, conta-se com a presença e a participação de todos os alunos, a menos que tenham justificativas ou estejam envolvidos com outras atividades missionárias. Ser pontual em todas as aulas, ver orientação para a presença. Não é permitido levar alimento para a sala de aula, apenas água. Manter a sala de aula limpa e organizada e não deixar os pertences na sala de aula. Uma vez que o vestuário apropriado ajuda a criar um ambiente apropriado para o aprendizado, pedimos que os estudantes venham às aulas com vestes modestas. Para facilitar o ritmo de aprendizagem de cada participante, espera-se que evitem conversas paralelas e não utilizem meios de comunicação, como o celular, durante as aulas. Aproveitar o máximo de todas as aulas, pois será muito útil no campo missionário. Em termos de missões mundiais, os jovens formam um maior, mais crucial e mais dinâmico grupo de pessoas não alcançadas no mundo. A juventude deve ser a primeira missão estrangeira da Igreja.